Então, nós já fizemos do capítulo número 1, hoje a gente segue aqui com o capítulo número 2 do livro. Então, vamos lá. O capítulo número 2, ele chama Arrumando a Casa. E como eu estou fazendo a leitura comentada, destacando quais são os principais pontos do capítulo. E a ideia é que vocês leiam o capítulo e depois assistam aqui a leitura comentada. Ela é um complemento para ajudar a entender melhor o capítulo. Então, o capítulo 2, ele chama Arrumando a Casa e, passando aqui, quais são os principais pontos desse capítulo? Eu estou trazendo 4 principais pontos desse capítulo. O primeiro ponto é por onde começar. Imagina que você é um gerente, você está lendo esse livro aqui agora e não tem nada de gerente, não tem nenhum método de gestão na sua empresa, não tem nada de gestão, ou você nem sabe se tem, porque você não sabe direito o que exatamente é isso. Então, o Falcone está trazendo aqui uma sugestão de, cara, por onde que você deve começar a fazer esse gerenciamento da rotina do trabalho? Então, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Depois, ele explica o que é esse negócio de gerenciamento do trabalho, da rotina, do dia a dia. O que significa isso? Como que traduz isso? Parece que isso aí é um jeito de trabalhar, isso daí é uma agenda de trabalho, isso daí é um diário que eu vou ter que abrir ali todo dia. Sabe, o que é isso para você que é um gestor e está começando agora? Ou para você que não conhece nada de método de gestão, o que significa isso? Fazer gerenciamento do trabalho, da rotina. É isso que ele vai explicar. O terceiro ponto é o líder como agente de mudanças. Esse é um ponto importante porque se você está implantando, começando uma implantação de gerenciamento do trabalho na sua empresa ou na sua área, vai haver mudanças, mudanças importantes. E nesse momento, a presença de um líder vai ser fundamental para garantir que essas mudanças sejam bem aceitas. E por fim, o método PDCA. E eles começam a explicar aqui o que é o PDCA. PDCA é um método e nós vamos falar mais sobre isso aqui. Então, no capítulo 2, são esses 4 pontos importantes que você precisa entender bem. E eu acho que se você capturar a mensagem desses 4 pontos, você vai ter feito uma boa leitura do capítulo 2. Então vamos lá. Por onde começar? É, por onde começar aplicando o gerenciamento da rotina do trabalho? Você pode estar numa empresa grande, você pode estar numa empresa pequena, você pode querer começar isso por uma área específica, ou você pode querer começar pela empresa inteira de uma vez, você pode ficar na dúvida, não fazer a menor ideia de por onde você começa a aplicar essas ferramentas, mas o Falcone dá uma sugestão. Ele fala o seguinte, olha, escolha uma área que tenha problemas. Qual é a principal dor hoje da sua empresa? Você está com... Onde que mais te dói? O que mais te tira o sono hoje? Então tá, escolhe esse problema para tentar resolver com o método de gerenciamento da rotina. Depois que você escolher esse problema, então assim, já é um ponto importante. Você não vai começar atirando para tudo que é lado. Você não vai começar fazendo isso em todos os problemas que você está enfrentando, grande ou pequeno, em todas as áreas de uma vez. Isso aqui é uma introdução, sabe? Isso aqui é para você começar a entender como que a ferramenta funciona, para você se familiarizar com a ferramenta. Então, tá claro isso que é escolher um problema para você resolver. Não é para a sugestão não é que você saia tentando resolver todos os problemas, porque isso muito provavelmente não vai dar certo. E aí você vai achar que o método aqui não está funcionando. Segundo ponto, definir o problema. Isso aqui é um ponto tão importante que eu acho que tem tanta confusão aqui. Definir o problema. O problema é simplesmente o seguinte: eu gostaria de estar aqui, só que eu estou aqui. A diferença entre esses dois é o seu problema. Simples assim. Então, quando você pensa num problema,
você tem que pensar nessas palavrinhas aqui, ó. Alto número de reclamação de cliente ou baixo número de clientes que voltam na sua loja. Ou vamos pensar numa produção. É, alto índice de manutenção não programada das minhas máquinas. Sabe? Toda vez que você pensar num problema, você tem que pensar alto, baixo, muito ou pouco. Você tem que caracterizar esse problema. O que é que está acontecendo? Você tem que dizer um adjetivo. Não adianta você falar assim, cara, meu problema é minha área de manutenção. Mas como assim? Isso não é um problema, sabe? A área de manutenção é uma área e ponto. O que está acontecendo lá na sua área de manutenção? Ah, acontece que o pessoal falta demais. Beleza, o pessoal falta demais. Isso ainda não é um problema. Você tem que dizer isso de uma forma que seja claro qual é o problema. Você poderia dizer isso da seguinte forma: ah, o pessoal está faltando muito? Tá. Então isso é um alto índice de absenteísmo. Isso já é um problema. Porque você já está trazendo um número e você já está dizendo se ele está acima do que você estava esperando, se ele está abaixo do que você está esperando. Então, toda vez que você pensar em problema, você tem que pensar nisso, se é alto, se é baixo, se é muito ou se é pouco. Tem que ter uma característica, sabe? Tem que ter um adjetivo essa frase. Então, sempre tenta, quando você estiver falando de problemas, e você vai, com isso, com esse conceito na sua cabeça, você vai perceber que as pessoas em geral, elas não estão falando de problema, elas estão falando de outras coisas. É um sintoma, ou às vezes elas já estão até falando uma causa que elas acham que está causando aquilo, mas o problema mesmo tem que ser uma frase desse jeito. É, sabe, as pessoas vão falar assim, ixi, cara, meu maior problema aqui na minha área é que todo dia todo dia eu tenho problema para embalar pedidos. Ah, beleza. Aí você tem que começar a investigar, sabe? Isso, mas problema para embalar pedidos? Como assim? Você está ali, você está com um pedido na mão, já está com todos os produtos, você está ali no seu centro de distribuição, você só precisa embalar e mandar? É, só precisa embalar e mandar. Quando você fala que você está com um problema para embalar pedido, o que exatamente está acontecendo? Não, está acontecendo que eu estou gastando 40 minutos para embalar cada pedido desse. É, e na verdade eu deveria estar demorando 10 minutos, 40 minutos. Fazendo 40 minutos por pedido, eu estou atrasando muito. Então, tá vendo aí? Já começa a surgir um problema por aí. Alto tempo, tempo muito elevado para embalar um pedido. Isso é um problema. Alto número de pedidos enviados com atraso. Isso é um problema. Então, sabe, eu estou trazendo mais exemplos para vocês verem que é mais fácil as pessoas conversarem sobre o que elas acham que é um problema, mas você, como gestor, você tem que treinar seu radar para identificar, cara, o que que essa pessoa está me falando, qual é o problema que ela está passando. E você tem que se treinar em fazer as perguntas para tentar identificar o problema. Então, beleza, definiu o problema. Você tem que definir um indicador também. Cara, como você está medindo se isso é um problema ou não? Então, alto número de absenteísmo. O índice de absenteísmo é o seu indicador. Alto número de pedidos atrasados. Percentual de pedidos enviados dentro do prazo ou fora do prazo é um indicador. Alto número de tempo elevado para embalar um pedido. O tempo para embalar um pedido é um indicador. Tem que ter um número. O PDCA não funciona sem números e sem indicadores, porque é com números e com indicadores que você vai conseguir medir, sabe? Não adianta nada você escolher um problema, você escolher uma área por onde você vai começar, você consegue definir seu problema e você não consegue um indicador para saber se resolveu ou se não resolveu. Então, um jeito de pensar melhor no problema é pensar o seguinte, cara, tá bom, você está me dizendo aí que tem um problema. O que você acha que tem que ser feito? Ah, eu acho que tem que fazer A, B e C. Beleza. Depois que a gente fizer essas três coisas, como que a gente vai saber
se o problema diminuiu ou não, se o problema sumiu ou não sumiu. Essa pergunta ajuda a pensar num indicador, sabe? Então, tenta pensar nisso, cara. Depois que você fizer o que você acha que você tem que fazer para resolver o problema, para eliminar o problema, como você vai conseguir provar para alguém que o problema sumiu ou que o problema está resolvido? Isso é um jeito bacana de te ajudar a identificar qual é o indicador que vai te ajudar a medir. Gerenciamento sem número não funciona. Você precisa ter número. Nem que você. Pode até ser o caso de que você fala assim, cara, eu não sei esse número. Vou te dar um exemplo. Eu tô com um problema que eu acho que as pessoas do meu time elas estão mal capacitadas. Beleza, tudo bem. Então, como é que. Me conta mais sobre isso. Isso você conversando com uma pessoa, né? Não, aí vai te contar um monte de problema, que a pessoa faz o procedimento errado, que a pessoa fala alguma coisa que não poderia falar, que a pessoa não conhece os produtos, não conhece o processo, não sei o que, não sei o que lá. Então tá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar medir o nível de capacitação dessa pessoa. Vamos. Então, como que a gente vai fazer isso? O que que ela deveria. Vamos imaginar no que ela deveria ser treinada. Aí você faz uma lista das coisas que ela deveria ser treinada. Imagina que tem 5 treinamentos lá. Ela tem que ser treinada no procedimento, ela tem que ser treinada no seu método de vendas. Imagina que ela é um vendedor, tá? Ela tem que conhecer a sua ferramenta de vendas. Enfim, tem lá cinco treinamentos. Tá, agora vamos conversar com alguma pessoa para saber se ela já fez ou não fez esse treinamento. Então você conversa com as pessoas e vai colocando ali. Se sim, se a pessoa já fez o treinamento, você coloca lá, por exemplo, 100%. Ah, já fiz esse treinamento. Então tá, você está 100% capacitado. 100% nesse. Nesse aqui eu tô metade, eu tô 50. Nesse aqui eu não fiz, eu tô zero. Tá vendo como começa a surgir um número para dizer se as pessoas estão capacitadas ou não? No fim, quando você conversar com todas as pessoas, você provavelmente vai ter um indicador de capacitação. Quantos por cento as pessoas estão capacitadas hoje? Aí você vai dizer lá que é 40%. Depois que você mediu todo mundo, você viu que a média é 40%. Então tá. Então eu já tenho um problema, são as pessoas estão mal capacitadas, e o indicador que eu vou usar é um indicador de capacitação que eu acabei de calcular. E eu vou fazer as ações A, B e C, eu vou programar treinamento para todo mundo, eu vou indicar quem são os instrutores, eu vou indicar qual é o tempo de duração de cada treinamento, e depois eu vou programar os próximos treinamentos para os próximos 30 dias, e daqui 30 dias eu vou calcular de novo quanto é que deu minha capacitação em média das pessoas. Se esse número de 40 pular para 80, porra, excelente, sabe? É um jeito de você conseguir provar que o seu problema teve algum tipo de solução. Então, escolher uma área, definir um problema, definir um indicador e usar o PDCA. Usar o PDCA para atingir a meta. E aí o PDCA é o que ele vai explicar aqui nos próximos slides. Então, é isso. Por onde começar é isso. Escolha um problema, escolha uma área, define um indicador, roda um PDCA, que esse é o melhor jeito de começar, tá? Então, primeiro ponto importante é esse. Qual é o segundo ponto importante do capítulo 2? O que é o gerenciamento da rotina do dia a dia do trabalho? Do trabalho do dia a dia, né? Na verdade, está escrito errado ali. Esse gerenciamento, ele tem 6 pontos importantes. Eu acho que esse slide ele é um resumo do que está aqui no livro, tá? Tem um parágrafo lá no livro que ele fala desses 6 pontos. Esse slide resume o livro inteiro, na minha opinião. O gerenciamento da rotina do trabalho, ele é baseado nesses 6 pontos. Primeiro, definição de autoridade e responsabilidade. As pessoas precisam saber qual é a autoridade que elas têm e qual é a responsabilidade que elas têm. Falcone deixa muito claro isso no livro. Não existe autoridade sem que eu conheça quais são as minhas responsabilidades. Então, para você fazer um bom gerenciamento da rotina, todo mundo
tem que conhecer quais são as suas autoridades e quais são as suas responsabilidades. Isso é ponto fundamental do gerenciamento da rotina. Segundo ponto fundamental, padronização dos processos e dos trabalhos. Padronização dos processos e do trabalho. Se você, em geral, sempre faz a mesma coisa. Você produz alguma coisa, você vende alguma coisa, você cria alguma coisa, você entrega um serviço, você atende um cliente. Esses processos são repetidos. E para você focar na garantia da qualidade da sua entrega, não pode ser cada um faz do jeito que acha que é. Não pode ser. Então, outro ponto fundamental do gerenciamento da rotina é padronizar os processos. E ele vai explicar muito melhor sobre isso adiante. Não no capítulo 2, mas nos próximos capítulos, tá? Mas tenha isso em mente. Os processos têm que ser padronizados. Terceiro ponto, monitorar os resultados. Falcone fala isso várias vezes ao longo do livro. Não existe, quem não mede, não gerencia. Não existe gestão para quem não mede resultado. Não existe gestão sem um indicador, sem um número, sem uma meta. Não existe gestão. Isso pode ser. Se você chegar numa empresa, o cara não tem, ou numa área, o cara não tem um painel de indicador, o cara não tem um númerozinho para saber o que está acontecendo com algum processo, ele está fazendo qualquer outra coisa que não é gestão. Ele está tocando a empresa dele ou a área dele no feeling, na experiência dele, no conhecimento dele, mas isso não é fazer gestão. Você precisa conseguir monitorar os resultados e comparar os resultados com as suas metas. Quarto ponto fundamental, a ação corretiva no processo. O ciclo começa a se formar, né? As pessoas conhecem seus papéis e suas responsabilidades. Eu padronizo os processos. Eu monitoro os resultados, comparando os resultados com as metas. E se não deu? O que eu faço? E se eu não bati a meta? Ação corretiva no processo. Alguma coisa deu errado. Eu preciso medir meu processo para saber se o padrão que eu pensei está funcionando ou não. Então, ação corretiva no processo vem casado com monitoramento dos resultados e com padronização dos processos. Um quinto ponto que ele traz é um bom ambiente de trabalho e para isso existe um programa, um método, não sei exatamente como que eu chamaria o 5S, que é chamado de 5S. E ele é baseado, o ponto fundamental do 5S é garantir um bom ambiente de trabalho. E tem um monte de treinamento de 5S aqui no YouTube, é só você pesquisar por aí que você vai achar muito material sobre 5S. E o último ponto, e o mais importante. Mentira, não é o mais importante não. Ele é tão importante quanto os outros. Que é a busca contínua da perfeição. É nunca cansar. É nunca cansar de fazer melhoria. É nunca cansar de fazer assim, cara, esse mês eu não quero olhar meus resultados não. Tô cansado. Esse mês, não aguento mais esse negócio de ficar revisando o processo, de ficar discutindo e analisando problemas, analisando anomalias. Não quero, esse mês eu não vou comparar meus resultados com as minhas metas não, sabe? Isso não existe. Isso não é um bom gerenciamento da rotina. Você tem que continuar melhorando. É uma busca contínua da perfeição. Você tem que continuar melhorando. E o Falcone fala muito de concorrência aqui nesse livro. Cara, se você não está melhorando o seu processo, você pode ter certeza que seu concorrente está melhorando o seu processo. E daqui a pouco ele vai estar entregando um negócio para o seu cliente melhor do que você e com um custo mais baixo para ele. Então ele vai te derrubar, ele vai te engolir. A competição é feroz. Então você tem que estar constantemente buscando a melhoria dos seus processos. Porque se você não estiver fazendo isso, seu cliente vai fazer isso, seu concorrente vai fazer isso para você. Terceiro ponto importante do capítulo é o líder como agente de mudança. Implantar um gerenciamento da rotina, ele vai gerar mudanças.
e por isso que o Falcone fala muito aqui da presença do líder. Vai gerar mudanças, implantar um gerenciamento da rotina. As pessoas vão ser resistentes, as pessoas não querem mudar, as pessoas querem ficar do jeito que estão, as pessoas não gostam de mudança, não gostam de sair da rotina, não gostam de sair da zona de conforto, não gostam. As pessoas vão é, procrastinar, vai começar na semana que vem, não, vamos empurrar para o mês que vem porque fulano está de férias. Não, vamos fazer no começo do mês que vem, porque até lá o sistema novo já entrou. Ou vamos. Não, a gente está planejando contratar uma pessoa nova, vamos esperar essa pessoa nova chegar, porque aí a gente já faz tudo de uma vez. As pessoas vão inventar desculpas para não começar. Sempre, sempre. Isso é do ser humano. E por isso a importância do líder. O líder é um cara que vai conseguir criar um ambiente propício para a mudança. E como que ele diz que isso vai acontecer? Deixa eu voltar aqui para o slide. Ele fala o seguinte, ó. O líder, ele é um cara. O líder é o cara que vai. Uma das responsabilidades dele é passar o conhecimento para todo mundo. Então, o líder ele precisa passar o conhecimento para o time. Conhecer o método, conhecer o gerenciamento, conhecer as ferramentas, conhecer o processo. Mas só conhecer por conhecer, isso não ajuda muito, porque é como se você estudasse hoje um livro de alguma coisa técnica. Aprendi uma. Vou estudar Excel. Tá? Imagina o Excel, que é uma ferramenta muito conhecida. Vou fazer um treinamento aqui de Excel avançado, né? O pessoal adora fazer treinamento de Excel avançado. Aí você passa o mês inteiro treinando Excel. Beleza, você acabou de adquirir um monte de conhecimento de Excel. Só que se você não aplica isso ao longo do tempo, esse conhecimento vai sumir da sua cabeça. É a mesma coisa de aprender línguas. Se você estudou inglês ou se você está estudando inglês e você não ou outra língua e você não mantém é, a aplicação disso, você esquece. Você esquece. Não adianta você ter estudado inglês lá quando você tinha 18 anos para fazer vestibular e hoje você tem 30, nunca usou nesse intervalo de 12 anos. Cara, você não fala inglês. Você não sabe mais inglês, desculpa. Você esqueceu. Eu tocava violão quando eu tinha 15 anos lá na escola. Hoje eu tenho 30. Cara, dificilmente você consegue tocar hoje bem. Então, é papel do líder propiciar o conhecimento e propiciar eh, determinados momentos de aplicação do conhecimento, porque senão as pessoas esquecem. Então, a melhor forma de adquirir conhecimento é aplicando e executando. Então é o seguinte: o líder treinou as pessoas, passou o conhecimento para elas, colocou momentos em que elas pudessem aplicar o conhecimento e aí se afasta um pouco para ver se as pessoas estão executando do jeito que foi treinado, do jeito que foi a aplicação e o conhecimento. E se deu tudo certo, tem que elogiar, tem que parabenizar, tem que comemorar. Então é um papel do líder como agente de mudança, é isso, cara. Olha só, eu sou o líder, tá? E eu vou falar assim pro meu time, a partir de agora nós vamos usar uma ferramenta que chama PDCA. Então deixa eu ensinar para vocês o que é PDCA. Aí eu tô aqui. Tô aqui no cadê? Uma canetinha. Aí eu tô aqui, ó, no conhecimento, tá? Tô aqui no conhecimento. Então agora vamos aplicar o PDCA? Cada um escolhe aí um probleminha que a gente vai aplicar agora o conhecimento que a gente acabou de ter. Beleza. Aí você dá um tempo lá, o pessoal vai aplicar e tal. Depois que a galera já aprendeu o PDCA, já aplicou num projeto, vamos para a prática. Então, vamos voltar lá para sua área. Vamos ver se você está executando mesmo isso que você acabou de aprender. E, cara, para todo mundo que deu certo, porra, excelente, cara. Parabéns. Saber isso. Então, esse é um terceiro ponto que ele traz aqui no capítulo 2. O último ponto que eu gostaria de destacar é o PDCA em si. O PDCA ele é um método de gerenciamento.
Veja só, como que isso faz sentido? Que pode parecer confuso, mas, sabe? Como assim? Você estava falando de gerenciamento da rotina, agora você está falando de PDCA? Sim, eu estou falando de PDCA porque PDCA é um método de gerenciamento. Para você conseguir fazer isso daqui, ó, para você conseguir padronizar seus processos, monitorar os resultados, fazer ação corretiva, busca contínua da perfeição, um bom ambiente de trabalho, definir papéis e responsabilidades e autoridades, ele já está sugerindo o método. Você não precisa ficar pensando. Ah, meu Deus, como será que eu vou fazer isso? Por onde que eu começo? Será que eu começo nas ações corretivas? Será que eu começo fazendo um 5S? Será que eu começo fazendo uma busca contínua da perfeição? Meu Deus, por onde que eu começo fazendo uma busca contínua da perfeição? Ele já está te trazendo a resposta. Fala, meu amigo, você vai usar o seguinte método. É como se fosse uma ferramenta de gestão. O PDCA, quando está dizendo aqui que é um método, o PDCA é uma ferramenta de gestão. E o que está dizendo essa ferramenta de gestão? PDCA, ele começa aqui ó, no P. P vem de plan, que é em inglês planejamento ou planejar. O D vem de do, que em inglês é executar ou fazer. O C vem de check, que em inglês é checar ou verificar. E o A, ele é de act, de agir. No inglês é agir. Então tá aqui, o act. Tá, mas e daí? O que significa isso? Significa que você vai começar, o PDCA começa aqui, ó, no P. Você vai começar planejando as suas atividades. Você vai começar desenhando um padrão. Padrão nada mais é do que uma ferramenta de planejamento. Eu estou dizendo o que eu espero que seja feito naquela atividade. Isso é um planejamento. Ou eu estou definindo uma meta. Definir uma meta é dizer o que eu espero daquela atividade, daquele processo. Então, e depois ele vai explicar melhor. Eu já falei isso no capítulo 1, estou falando aqui também no capítulo 2. Tem o PDCA para manutenção de padrão e tem o PDCA para melhoria de resultados, tá? Tem os dois. E já ele nos próximos capítulos ele entra mais nesse detalhe. Então, tem o padrão, tem o P, você começa do P. Aí, depois que você planejou, então imagina que você desenhou um padrão de qualidade. Você chegou lá para o seu time e falou o seguinte, ou você desenhou um procedimento, imagina um procedimento. Você chegou lá para o seu time e falou o seguinte, meus amigos, o procedimento do nosso trabalho é esse. Sigam esse checklist aqui, ó. E ao final do checklist, eu espero que vocês vão chegar numa qualidade desejada para esse processo. Então, quando eu entreguei um checklist de trabalho para o meu time, eu estou entregando um padrão. Eu estou planejando com eles a atividade, você não concorda? Eu estou planejando com eles o que eu espero que eles façam naquela atividade. Então, eu começo daí. Aí, depois do P, a gente cai aqui para a execução. A execução é o seguinte: é entregar o procedimento para a turma seguir, é capacitar o pessoal naquele procedimento, porque não adianta eu falar para ele assim, ó, toma aí esse livro, lê aí, o checklist está aí dentro, vai e faz. Não, o papel do líder não é trazer o conhecimento, o papel do líder não é propiciar momentos de aplicação do conhecimento. Então, você tem que capacitar seu time. Você tem que garantir que todo mundo tem as ferramentas necessárias para fazer o trabalho. Você tem, você tem que garantir que está todo mundo capacitado, que todo mundo entendeu o procedimento. Não adianta eu entregar na mão da turma um manual, um procedimento que ninguém entende nada. Qual é a chance disso dar certo? Nenhuma. Então, você tem que garantir que a execução vai ser bem feita, treinando, aplicando e deixando o pessoal executar. Colaborando com um bom ambiente de trabalho, dando todo o material necessário que o pessoal precisa, toda a capacitação necessária, um ambiente de trabalho adequado. Não adianta eu jogar um procedimento top na mão de um cara e colocar ele num ambiente de trabalho todo zoneado. Qual a chance disso dar certo? Não adianta eu entregar um procedimento e não explicar nada.
ninguém vai entender nada. Então é isso. Execução entra muito aqui o papel do líder de garantir o ambiente propício para eu executar aquele planejamento. Depois vem os controles. Cara, olha só como que isso aqui faz sentido. Eu espero que esteja fazendo sentido também. Depois que você planejou, você entregou o procedimento na mão do time, você capacitou o time todo mundo entendeu, todo mundo está num ambiente bom para trabalhar. Todo mundo está capacitado no procedimento, todo mundo conhece as ferramentas, tem as ferramentas de trabalho, tá tudo certo. Aí as pessoas estão lá executando. Aí eu te pergunto assim: e aí? Tá dando certo o que você tinha para fazer? Seu procedimento está funcionando? Você só vai conseguir me responder se sim ou se não se você estiver medindo alguma coisa. Você precisa medir, cara. Dentro do seu planejamento, você precisa pensar no seguinte, cara. Depois que as pessoas começarem a executar o procedimento que a gente acabou de desenhar, qual é o indicador que nós vamos medir para saber se está dando certo ou não? Qual é o indicador que nós vamos medir para saber se eu estou tendo um bom resultado, se eu estou tendo sucesso? Ou qual é o indicador que eu vou medir para saber que meu procedimento não está funcionando? Então, eu preciso ter um indicador. E esse ou os indicadores, né? Depende do seu processo. Mas imagina que você tem um processo de é, programação da produção. Você tem um processo de programação da produção, você tem lá um time de programadores, pessoal que pega, que mede as capacidades da fábrica, que está recebendo todos os inputs da área, todas as demandas de produção que você recebeu, e eles vão lá e organizam aquela demanda, otimiza a sua fábrica e emite as ordens de produção. Como você vai saber se esses caras estão fazendo correto? Você tem que ter um indicador. Então você tem que saber se eles entregaram, se as ordens foram bem planejadas. Cara, como que eu vou saber se uma ordem de produção foi bem planejada? É simples, velho. O planejamento deu certo ou deu errado? Você planejou produzir uma OP em 30 dias. Você conseguiu? Se não, tem alguma coisa errada. Então, isso é só um exemplo para você pensar qual é o indicador ou quais são os indicadores que esse processo aqui que você acabou de planejar precisa. E aí, beleza, fiz tudo isso. Entreguei lá o procedimento para a turma, capacitei todo mundo, criei um ambiente que tem boas condições de trabalho, que tá lá tudo que as pessoas precisam para trabalhar. As pessoas fizeram, estou medindo meus resultados. Mas quando eu vou lá medir meus resultados, é óbvio, alguns vão dar certo, alguns vão dar errado. Não tem jeito. Tem coisas que fogem do nosso controle. E aí, o que eu faço? Aí eu vou para a última parte do PDCA, que é o A. O A é de agir. Sabe o que você tem que fazer? Cara, onde que furou? Furou e eu vou te falar quais são os dois candidatos. Ou você planejou mal ou você executou mal. Só isso. Não tem outro lugar. Então, furou meu resultado não deu certo? O que eu vou fazer? Vamos lá ver se o pessoal estava fazendo o procedimento ou não. Vamos lá ver se o procedimento tá bom ou não. Vamos lá ver se as pessoas realmente entenderam. Elas falaram para mim que entenderam o procedimento. Vamos lá ver. Vamos pedir para alguém lá me explicar o procedimento. Vai lá no campo e vê. É um termo que o pessoal usa muito em produção enxuta, né? Chama Gemba. Vai lá. Gemba significa ir até onde a ação acontece, a situação acontece. Sabe, você que é gestor, cara, tira a bunda da cadeira, vai lá na fábrica, falar com a galera, ver o que está acontecendo. Conta para ela dos resultados. Ouve o que ela tem para te dizer. Você vai descobrir coisas que você não imaginava. Então, às vezes o cara falou que estava capacitado, mas não tá. Às vezes o cara falou para você assim, não, o ambiente de trabalho aqui tá muito bom, mas não tá. Olha o cara, se você olhar a pessoa trabalhando, às vezes ali você já identifica alguma coisa. Então, o act é de agir. Agir para corrigir alguma coisa que saiu fora. E que coisa é essa que saiu fora?
ou seu planejamento está mal feito ou sua execução está mal feita. Então isso é o PDCA. Isso é o ciclo do PDCA. Você planeja, você executa, você verifica e você age. E roda tudo de novo. E aí, isso está claro no capítulo 1 e eu vou falar aqui também no capítulo 2. Esse PDCA funciona tanto para execução de procedimento, execução de padrão, que é esse caso que eu acabei de contar, que a gente foi lá e entregou um procedimento para o pessoal, quanto para o caso de melhorias. Então, às vezes eu estou atingindo um determinado nível de produção, sei lá, eu estou conseguindo, imagina que você tem uma pizzaria e você produz pizzas e você está gastando 18 minutos para produzir pizza e você quer reduzir esse tempo para 13, porque você fez uma pesquisa aí com seus amigos donos de pizzaria e viu que eles são muito melhores que você e que eles fazem pizza em 13 minutos. Você fala assim, porra, então eu também devo conseguir. Então o PDCA também vale para essas metas de melhoria. Como que eu saio de 18 minutos e vou para 13 minutos de produção? Aí vem o P, ao invés de ser o procedimento, vai ser o P de planejar de criar um plano de ação com base em uma análise. Você vai fazer uma análise profunda de tentar entender todos os seus tempos, dividir as suas fases de produção, ver onde que você está demorando mais, ver onde que você está demorando menos, tentar identificar quais são as principais causas que estão te levando a demorar tanto para produzir uma pizza. E para cada causa dessas, você vai criar ações que eliminem essas causas. Aí você monta um plano de ação. Ah, então eu vou fazer isso, 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 isso. Beleza. Esse é seu P. Aí, de novo, você executa o seu plano de ação, verifica se o seu tempo caiu de 18 para 13. E se não, você deixou de planejar alguma coisa, ou planejou errado alguma coisa, ou não fez alguma coisa. Volta de novo no P e no D. Mas isso ele vai explicar com mais detalhes nos próximos capítulos. Tem capítulo que fala especificamente de uso do PDCA para melhorar resultados e tem capítulo que fala especificamente de uso do PDCA para manutenção de padrão. Tá? Então, por isso que eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora não. O capítulo 2 é isso, tá? São esses 4 pontos importantes. Deixa eu até voltar aqui só para fechar o vídeo. Por onde começar a usar o gerenciamento da rotina, o que é gerenciamento do trabalho da rotina, como que o líder age para implementar essa mudança e uma pincelada assim no que é o PDCA. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos por assistir e a gente volta. O próximo vídeo vai ser na sequência aqui do capítulo 3 e a gente se vê lá. Um abraço.